Na ladeira de paralelepípedos do Rio Vermelho, a chuva precoce da Bahia caía como notas de samba fora de compasso. O aroma de café torrado se espalhava pelo beco, misturando-se ao som distante das ondas, o único som que fazia Lívia Almeida sentir que ainda existia. Na antiga mansão de frente para o mar, ela se encolhia junto ao balcão da cozinha, o sonho de Lisboa brilhando em seus olhos como uma lamparina que teimava em não se apagar. Ela ainda não sabia que, naquela manhã, a chuva mudaria toda a sua vida. O céu de Salvador estava coberto por um tom acinzentado. Nuvens carregadas se estendiam do oceano até o coração da cidade. Lívia acordara quando ainda era noite, as mãos acostumadas a medir o tempo pelo som das gotas caindo do telhado de zinco. Acendeu o fogão, reaqueceu o café, deixando o aroma intenso espantar o frio úmido da manhã. Na cozinha antiga, onde os azulejos já tinham perdido a cor, o som da colher misturava-se ao da chuva no alpendre, formando uma melodia familiar que só a Bahia poderia cantar. O café da manhã do patrão devia estar disposto exatamente em seu lugar: o prato de frutas, os pães de queijo, a jarra de suco de laranja. Lívia fazia tudo com a concentração de quem sabia que a vida não permitia erros. Não tinha muito, além das mãos trabalhadeiras e de um sonho que nunca ousara contar a ninguém. Lisboa, a cidade das colinas brancas, do fado e dos azulejos que sua avó mencionava quando ainda era viva. Minha neta, se eu tiver outra vida, quero ouvir o fado sob a lua de Alfama. A avó se fora, e Lívia ainda nunca saíra da Bahia. Ela limpou a sala de jantar, lustrando cada mesa até ver o reflexo de si mesma no tampo de madeira. Pela janela, o mar surgia escuro e intenso, como se escondesse segredos nas profundezas. Lívia o observou em silêncio, depois voltou ao trabalho, mas seu coração já navegava em direção ao oceano. Passos soaram na escada. Caio Torres apareceu, de camisa branca, gravata um pouco torta e expressão severa. Aos 36 anos, tinha o ar de quem controlava tudo a empresa de café. Os funcionários, os parceiros de negócio, talvez até o tempo, se pudesse, mas naquela manhã, seus olhos ainda guardavam o cansaço das longas noites de negociação. Bom dia, Sr. Caio. Lívia inclinou levemente a cabeça, a voz suave como a neblina. Bom dia, Lívia. Ele respondeu, aspirando o cheiro do café fumegante. Hoje o aroma está mais forte. É o mesmo de sempre. Ela sorriu de leve. Só ficou um pouco mais no fogo. Ele se sentou, abriu o jornal, mas o olhar se deteve por um instante onde ela estava. Lívia não percebeu, concentrada em limpar as gotas d'água sobre a mesa. No canto do armário, a pasta de couro de Caio estava entreaberta. No escritório do andar de cima, que ela havia arrumado na noite anterior, um pequeno objeto permanecia esquecido. Um caderno marrom. Ela lavava as xícaras, dobrava o pano, pensando em ir ao mercado comprar arroz à tarde. Tudo era absolutamente normal até se lembrar do caderno. O coração de Lívia se apertou. Era o caderno onde anotava cada centavo economizado, cada linha com as palavras Lisboa, meu sonho. Subiu apressada as escadas, esperando encontrar luz sobre a mesa. Mas a mesa estava vazia. A janela aberta deixava o vento do mar espalhar algumas folhas. Ela olhou em volta, o coração acelerado. O caderno havia sumido. Do andar de baixo, Caio chamou. Lívia, você pode vir aqui um instante? A voz dele soava tranquila, mas para ela, cada sílaba ecoava como um tambor no peito. Parou diante do espelho, ajeitou o cabelo, respirou fundo e desceu. A chuva havia amansado, mas dentro dela, a tempestade apenas começava. Caio estava no escritório, a luz cinzenta da manhã entrando pelas grandes janelas e iluminando o caderno marrom colocado sobre a mesa. Ele folheava algumas páginas, os dedos tocando levemente a escrita inclinada e delicada. Lisboa, meu sonho. Abaixo, Lívia havia escrito: quero ficar diante do rio Tejo e ouvir o fado pela primeira vez. Quero provar um café português de verdade, para saber se o sabor daquilo que sonhei a vida toda é igual ao da Bahia. Caio fechou o caderno, mas aquelas palavras continuavam ecoando em sua mente como uma corda de guitarra rompida. Havia tempos que não lia algo tão sincero. Seu mundo era feito de contratos, cláusulas e discursos polidos. Mas ali, em algumas páginas com cheiro de café, havia uma alma viva. Quando Lívia bateu a porta, ele ainda olhava a capa do caderno,
onde um canto estava manchado talvez por uma gota de água ou de café. Com licença, Sr. Caio. Entre. Ele pousou o caderno sobre a mesa, voz calma. Acho que isto é seu. Lívia avançou e, ao vê-lo, parou subitamente. Seus olhos se arregalaram. Depois baixou a cabeça, as mãos apertadas uma na outra. Eu sinto muito. Foi um descuido, senhor. Não precisa se desculpar. Caio disse em tom brando, o olhar suavizado. Li apenas algumas linhas. Você sonha com Lisboa? A pergunta a fez corar. Não esperava que aquele homem severo se importasse. Sim, é um sonho de infância. Não é nada importante. Caio balançou a cabeça. Sonhos são sempre importantes. Às vezes, são o que nos mantém vivos. Lívia ficou em silêncio. Não sabia o que responder. Apenas sentia o coração bater no ritmo da chuva lá fora. Ele estava diante dela, e a distância entre os dois parecia diminuir, movida por uma sinceridade sem nome. Sabe, disse Caio, olhando pela janela, quando eu era jovem também sonhei em deixar a Bahia, ir longe, mas o trabalho me fez esquecer. Você me fez lembrar. Lívia abaixou o rosto, girando a ponta do avental entre os dedos, temendo que aquele olhar a fizesse se perder em outro lugar. Não imaginei que um sonho tão pequeno pudesse chamar sua atenção. Lívia, disse ele com voz grave e pausada, não é pequeno querer ver o mundo. Pequeno é ter medo de sonhar. Um vento forte soprou, abrindo a janela. Gotas de chuva caíram sobre o chão de madeira. Lívia correu para fechar. Lá, mas dentro de si algo se abria. Ele levantou-se para ajudar, e suas mãos se tocaram um breve contato, quente e estranho. Obrigada, senhor. Caio sorriu. Da próxima vez, leve o caderno com você. Não por medo de perdê-lo, mas porque sonhos assim merecem ser guardados perto do coração. Ela o olhou surpresa. Naquele instante, parecia que a chuva lá fora havia parado. Só restava o aroma do café entre os dois, denso e suave, como um samba que acabava de começar. Quando Lívia deixou a sala, o coração estava em tumulto. Passou pelo alpendre, onde a chuva cessara, mas o ar ainda cheirava a terra e mar. Nas mãos, o caderno parecia mais pesado do que nunca, não pela água, mas por um sentimento novo que começava a germinar, algo que ela não ousava nomear. No escritório, Caio continuava junto à janela, observando a pequena figura que atravessava o jardim. Não compreendia por que o sonho de outra pessoa o comovia tanto. Mas enquanto o aroma do café se dissipava, ele sabia. A chuva daquela manhã não havia caído apenas sobre os telhados antigos da Bahia, mas também sobre o lugar que ele pensara ter virado pedra há muito tempo o coração. A manhã da Bahia se abriu com uma luz úmida, refletida nas gotas que ainda brilhavam nas grades de ferro da janela. No quarto de madeira, o aroma do café quente preenchia o ar, infiltrando-se entre as páginas, entre as lembranças. Caio estava sozinho, diante do caderno marrom que tentara fechar na noite anterior. Mas aquelas palavras não o deixavam as letras pequenas e inclinadas, cheias de esperança, pareciam ainda sussurrar em sua mente. Quero ouvir o fado à beira do rio Tejo. Ele tentou se concentrar na tela do laptop, revisando o relatório de exportação de café para a Europa, mas o pensamento vagava para outro lugar. Lisboa, a cidade que uma empregada sonhava conhecer e, de repente, ele também queria voltar lá. Não por causa dos contratos, mas por algo diferente, algo com o sabor doce e amargo do café daquela manhã. Do lado de fora, Lívia arrumava cuidadosamente a mesa, colocava a jarra de água, limpava as molduras. Cada gesto era suave, contido, como se temesse quebrar a paz que mal havia retornado. Mas dentro dela, nada estava em paz. Sabia que Caio lera o caderno. Sabia, e o silêncio dele a confundia mais do que qualquer repreensão. Lívia, a voz de Caio veio do outro cômodo, quente e firme. Você tem um momento? Sim, senhor. Ela entrou, o coração batendo no ritmo acelerado de um samba. Caio não levantou os olhos de imediato. Colocava 2 xícaras de café sobre a mesa, o vapor subindo entre eles. Sente-se. Hoje fui eu quem preparei. Ela hesitou, incrédula. Senhor, não precisava. Precisava, sim. Ele sorriu de leve. Café da manhã não é só para acordar, é para escutar. Lívia sentou-se na beirada da cadeira. Ficaram em silêncio. Apenas o som da colher tocando a porcelana. Sabe, Caio começou devagar.
o olhar perdido na janela. Quando li o seu caderno, vi a mim mesmo. 15 anos atrás, eu também tinha um assim. Mas em vez de Lisboa, eu escrevi Nova York. Queria abrir a maior empresa de café do Brasil. Consegui, mas talvez tenha esquecido o motivo de ter começado. Lívia o observou. Entre as rugas discretas dos cantos dos olhos, percebeu um cansaço sereno. O homem diante dela, que parecia ter tudo, carecia de algo profundamente humano. Um sonho. Talvez, disse ela baixinho, os sonhos são como o café. Se a gente deixa esfriar, perdem o sabor. Oh! Caio levantou o olhar, e o dela encontrou o dele. O silêncio que se seguiu era quase palpável. Aquela frase, simples, atravessara o peito. Ele riu, um riso leve e verdadeiro. Então eu preciso aquecer o meu de novo. Ela sorriu também, tímida, baixando os olhos. Uma gota de café caiu da colher sobre o papel ao lado o plano comercial com os parceiros portugueses. O líquido espalhou-se em um círculo escuro. Caio o observou e disse, com voz calma, Lívia, acredita que às vezes são as coisas pequenas que nos levam mais longe do que qualquer plano. O vento trouxe o cheiro de sal do mar. Lívia assentiu. Eu acredito. Naquele instante, a baía parecia prender a respiração. De algum lugar no corredor, um velho rádio tocava samba ao ritmo alegre e morno, como se marcasse o começo de algo invisível. Lívia se levantou para recolher as xícaras, mas Caio segurou sua mão. Deixe. Eu cuido. Ah! Ela abaixou a cabeça e saiu, mas o aroma do café permanecia. E o mais estranho era que aquele cheiro fazia seu coração aquecer, como se algo estivesse prestes a mudar. A tarde escorria devagar sob o sol úmido da baía. Na varanda, as gotas restantes da chuva brilhavam como cristais de sal. Lívia pendurava os panos recém-lavados, o tecido sussurrando ao vento. Olhou para o horizonte, o mar ganhava um azul mais profundo, e o som distante dos tambores atabaque de jovens ensaiando samba subia da rua. Cada batida fazia seu coração descompassar um pouco, como se algo dentro dela despertasse. Em sua mente, a imagem de Caio insistia em ficar o modo como ele dissera, sonhos são sempre importantes. A voz baixa ao falar da juventude. O homem que antes parecia inalcançável agora lhe parecia próximo, quase familiar. Lívia tentou afastar o pensamento, lembrando-se de quem era uma funcionária. Tudo entre eles devia permanecer nos limites, mas o coração não obedecia à razão. Na cozinha, ela torrava um novo lote de café. Os grãos estalavam, liberando um aroma profundo e envolvente. O cheiro a fez lembrar das noites com a avó, ouvindo histórias de Lisboa, das ruelas de Alfama onde ela cantava fado para os turistas. Minha neta, há tristezas que só ficam leves quando a gente canta, dissera a avó. Lívia sorriu entre lágrimas, talvez agora vivesse a mesma tristeza, apenas sem coragem de cantá-la. Quando Caio entrou, ela despejava o café quente na bandeja. Cheiro bom, ele disse, parando na soleira, um sorriso breve nos lábios. Está testando um tipo novo? Não, senhor. É o mesmo de sempre. Só torrei um pouco mais. Mais fogo, então. Ele repetiu, o olhar pousando no rosto dela. Parece que tudo o que você faz ganha alma. A frase a fez parar. Ela levantou os olhos e encontrou o olhar dele profundo e calmo, como se escutasse sua respiração. O ar entre eles pareceu suspenso. Só se ouvia o crepitar dos grãos torrados. Senhor, posso perguntar uma coisa? Disse ela, com voz suave. Por que o senhor escolheu o café e não outra coisa? Ouro, petróleo, qualquer coisa? Caio riu, um riso cansado e verdadeiro. Porque o café é o que o Brasil tem de mais honesto. Ele nasce da terra e pede calor, cuidado, tempo. Ninguém finge o sabor do café. Ou é bom, ou não é. Ele fitou a bandeja e acrescentou, quase sem pensar. Como as pessoas também. Lívia ficou em silêncio. Sentia cada batida do coração. E você, Lívia? Perguntou Caio com voz baixa. Se tivesse a chance de conhecer Lisboa, aceitaria? Eu? Ela se atrapalhou. Ah, isso nunca vai acontecer. São coisas grandes demais para mim. Talvez não. Caio respondeu, os olhos ainda presos à fumaça do café. Às vezes, as coisas grandes só precisam de um pequeno empurrão. Ela não compreendeu o que ele queria dizer, mas aquele olhar sereno, e ao mesmo tempo com algo de promessa, a fez desviar o rosto
escondendo o sorriso tímido que lhe escapava. Quando Caio saiu da cozinha, Lívia sentou-se, olhando a fumaça dançar sob o teto. O aroma do café a envolvia, como se toda a casa murmurasse numa língua que apenas os dois compreendiam. Lá fora, a chuva voltava, as primeiras gotas tocando o telhado, marcando um ritmo de samba suave à melodia de um destino que se aproximava. Na pequena cozinha, Lívia fechou o caderno e pousou a mão sobre a capa de couro escuro. Não sabia ainda, mas naquele instante o sonho deixava de ser apenas sonho. Começava a se transformar em caminho, e Caio era quem o abria, com o aroma do café e um olhar impossível de traduzir em palavras. No fim da tarde da Bahia, o sol se inclinava sobre os telhados vermelhos, derramando sobre o oceano um dourado espesso como mel. No escritório do andar de cima, Caio Torres permanecia diante da janela, observando as nuvens se desfazerem no horizonte. Havia 2 dias que pensava no pequeno caderno, no sorriso tímido de Lívia, e em si mesmo, o homem que acreditara ter o coração transformado em pedra. Sobre a mesa, o contrato com os parceiros portugueses estava aberto. Entre aquelas linhas frias, Caio percebeu uma ironia. Todo o futuro de sua empresa estava ligado a Lisboa, a mesma cidade que a jovem lá embaixo sonhava conhecer desde sempre. Coincidência? Ou o destino brincando com o aroma do café? Um leve toque na porta. Lívia entrou, trazendo uma bandeja com suco de laranja e uma xícara de café. O aroma se espalhou, misturando-se à luz dourada do entardecer e aquecendo o ar da sala. Senhor Caio, seu café. Obrigado, Lívia. Sente-se, por favor. Oh. Ela se surpreendeu. Raramente ele lhe pedia para sentar. Colocou a bandeja sobre a mesa, manteve as mãos cruzadas diante do peito. Mas Caio sorriu, a voz mais suave do que o habitual. Eu preciso conversar com você. Lívia levantou o olhar e notou algo diferente nos olhos dele. Não havia distância, nem autoridade. Lívia, começou ele. Na próxima semana vou a Lisboa para uma conferência de exportação. Mas há um problema. Minha assistente cancelou a viagem. Preciso de alguém que me ajude com documentos, reuniões, horários. Ele respirou fundo. E pensei em você. Ela ficou atonita. É mesmo? Sim. Ele assentiu. Você é organizada, discreta e entende de café melhor do que muitos dos meus funcionários. Mas eu nunca viajei. Nem saí da Bahia, senhor. Por isso mesmo, a voz dele era terna. A melhor pessoa para falar do nosso café é quem o vive de verdade. Lívia emudeceu. Lisboa. A palavra atravessou sua mente como um raio de luz. Cada rua, cada nota de fado que ela imaginara agora parecia próxima, real. Mas junto com o brilho veio o medo. Ela uma empregada viajando com o patrão? O que diriam em Salvador? Senhor, isso é grande demais para mim. Caio se inclinou um pouco à frente, a voz baixa e firme. Os sonhos são sempre grandes antes de caberem na vida da gente. Ela baixou a cabeça, em silêncio. Do lado de fora, o entardecer tingia o céu de violeta e o perfume de café ainda pairava no ar. Naquele instante, Lívia entendeu que, se recusasse, se arrependeria por toda a vida. Mas aceitar significava atravessar todas as fronteiras que conhecia: posição, segurança, reputação. Caio pareceu ler seus pensamentos. Falou devagar, quase num sussurro. Eu não estou te oferecendo caridade, Lívia. É um trabalho. E talvez um começo. As palavras caíram leves, como as primeiras gotas de chuva. Lívia olhou para as próprias mãos e depois para ele, os olhos sinceros, sem sombra de piedade. Posso pensar? Claro. Ele se levantou, sorrindo. Mas não por muito tempo. Lisboa não espera por ninguém. Quando Lívia saiu da sala, o céu da Bahia ardia em tons de vinho e laranja. Parou no corredor, apoiou-se na parede e fechou os olhos. O som das ondas se misturava ao samba distante, batendo no mesmo compasso de seu coração. Aquela noite, voltou cedo para casa. O quarto pequeno estava silencioso, apenas o tic-tac do relógio e o cheiro de sal pairando no ar. Abriu o caderno e escreveu: Hoje, Lisboa bateu à minha porta. Fechou-o devagar, pousando a mão sobre a capa escura. Lá fora, a chuva caía leve igual àquela manhã em que Caio descobrira o seu sonho. Mas agora, a chuva não era fria. Era morna, como o café recém-passado trêmula.
frágil e cheia de vida. A noite baiana brilhava como um espelho negro refletindo 1000 luzes à beira-mar. No bairro do Rio Vermelho, o cheiro de sal se misturava ao do café torrado de uma pequena torrefação na esquina, criando um aroma que só quem nasceu ali saberia reconhecer. Lívia deitava em seu quarto no segundo andar da Casa Amarela, o teto tão baixo que podia ouvir cada pingo de chuva no zinco. Não conseguia dormir. O caderno estava aberto sobre a mesa, a página recente ainda úmida. Lisboa bateu à minha porta. Releu a frase dezenas de vezes, sem acreditar. Do lado de fora, o som das ondas vinha em longos intervalos, entrecortado por uma guitarra distante tocando um samba lento, triste e molhado. Pensou em Caio, nos olhos dele ao dizer: Lisboa não espera por ninguém. A voz não parecia dar ordem, soava como um convite, uma esperança. Mas ao imaginar os dois lado a lado em terras estrangeiras, o medo tomou conta. Não tinha vestidos elegantes, nem falava bem inglês, tampouco sabia como se portar no mundo dos ricos. Lá, seria apenas uma moça simples da Bahia, perdida entre gente refinada. Não, isso é loucura, murmurou. Só traria problemas para ele. Mas logo a voz da avó ecoou em sua memória. O medo é a gaiola dos que sonham. Minha menina, se o coração quer cantar, não deixe a gaiola calar o canto. Lívia ergueu os olhos para a foto da avó sobre a mesa. Ela sorria, o olhar doce e distante. Vovó, se fosse a senhora, iria? A pergunta caiu no silêncio, mas no sopro do vento, ela quase ouviu uma resposta, suave como o som de uma colher batendo na porcelana. Sim, minha menina. Levantou-se, serviu-se de um café. O vapor subiu, enevoando o ar, e ela pensou em Caio, o homem entre o sucesso e a solidão, que podia escolher qualquer assistente, mas escolhera a ela. Por quê? O coração dela era uma mistura de nuvem e pôr do sol, metade alegria, metade dúvida. Quando o relógio marcou meia-noite, pegou a caneta e escreveu: Amanhã, eu digo sim. Na manhã seguinte, a Bahia despertou em um brilho ofuscante. Da varanda, Lívia via os vendedores gritando, os caminhões de café passando e deixando no ar aquele cheiro familiar. Vestiu um vestido azul claro, prendeu o cabelo e foi até o ponto de ônibus. O ônibus estava cheio. Suor, risadas e o som de um rádio velho se misturavam num samba improvisado. Lívia segurava o corrimão, olhando a rua através do vidro embaçado. Nas mãos, o caderno marrom, apertado como um amuleto. A cada curva, parecia que a vida também fazia uma nova virada. Ao chegar à porta da mansão, Caio já a esperava, de camisa branca e calça caque. O sol refletia em seu cabelo negro, tornando-o mais jovem. Falava ao telefone com voz firme e rápida. Lívia esperou na soleira, as mãos entrelaçadas, o coração acelerado. Quando ele desligou, ela se aproximou. Bom dia, senhor. Bom dia, Lívia. Dormiu bem? Não muito. Ela sorriu de leve. Mas pensei bastante. E chegou a uma conclusão. Ela respirou fundo. O olhar dele era direto, sem pressão, apenas expectativa. Cheguei, sim. Eu aceito. Quero ir para Lisboa. Caio ficou em silêncio por um segundo. Então um sorriso se espalhou em seu rosto verdadeiro. Quente, sereno. Ótimo. Eu sabia que você ia dizer isso. Ele estendeu a mão. O toque foi breve, mas um arrepio percorreu o corpo de Lívia. Ela retirou a mão tímida. Mas quero deixar claro uma coisa, senhor. Entendo que é trabalho. Não quero que pense que estou me aproveitando da sua generosidade. Caio balançou a cabeça. Generosidade seria te mandar de férias. Isto é negócio. Você vai trabalhar. Eu preciso de alguém de confiança. É justo. Sim, senhor. E Lívia, ele completou em voz mais baixa, não precisa me chamar de senhor o tempo todo. Em Lisboa, vão achar que sou um velho. Ela riu, pela primeira vez encarando-o diretamente. Tudo bem, senhor, digo Caio. Naquele instante, o ar entre os dois mudou. Era como se uma barreira invisível se desfizesse, restando apenas duas pessoas sob o sol dourado da Bahia, unidas por um segredo silencioso. À tarde, ele pediu que preparasse os documentos para o passaporte e lhe entregou uma lista de lojas onde comprar roupas adequadas ao trabalho. Lívia corou. Não preciso de nada caro, apressou-se em dizer. Tenho roupas boas. Caio sorriu.
Lisboa é uma cidade elegante. Você vai representar a empresa. Confie em mim. E assim, pela primeira vez, Lívia entrou em lojas que antes só observava pelas vitrines. A luz branca, o perfume, o toque frio do tecido de seda, tudo lhe parecia irreal. Experimentou um blazer azul marinho, perfeito nos ombros. No espelho, viu outra mulher ainda ela, mas mais forte, mais erguida. Ficou linda, disse Caio atrás dela. A voz dele era grave, sincera, sem adorno. Ela virou-se, encontrou seu olhar e desviou rápido, temendo que o coração a traísse. Saíram quando o sol já descia. A brisa do mar trazia sal e umidade pelas ruas. Caio parou diante de um pequeno café e disse: "Você merece um café antes de começar a nova aventura." Sentaram-se sob o toldo, entre eles 2 xícaras fumegantes. Lívia olhou o mar distante, onde o sol se apagava, e pensou: se isto for um sonho, que eu nunca acorde. Oh! Caio a observava, o olhar detendo-se numa gota de café nos lábios dela. Quis dizer algo, mas apenas sorriu. Certas coisas não precisam ser ditas, o café falava por ele. Naquela noite, de volta ao quarto, Lívia abriu a janela e olhou a rua iluminada. O som dos carros, das vozes e da música formava a sinfonia familiar da Bahia, mas desta vez não a achou ruidosa, era como uma canção de ninar para um novo sonho. Abriu o caderno e escreveu: "Udicima, não sei o que o futuro me reserva, mas meu coração escolheu o caminho com cheiro de café e som de chuva." Colocou a caneta de lado, fechou o caderno e ergueu os olhos ao céu. A chuva voltou, gotas translúcidas refletindo as luzes da cidade em 1000 fragmentos. Ao longe, o som do tambor de samba ecoava, lento e orgulhoso. Lívia fechou os olhos e ouviu seu próprio coração cantar: "Lisboa, Uvu, en Sixter." O voo de Salvador a Lisboa durou mais de 9 horas. Mas para Lívia o tempo parecia suspenso no meio do céu escuro, onde as estrelas piscavam distantes, enfileiradas como sonhos costurados uns aos outros. Sentada junto à janela, ela sentia algo estranho, uma mistura de excitação e incredulidade, como se ainda não pudesse aceitar que aquilo que escrevera no caderno estava, enfim, acontecendo. Ao lado, Caio lia documentos, de vez em quando lançando-lhe um olhar. O semblante dele se suavizava ao ver, lá apertar o cinto de segurança como uma criança prestes a deixar o lar pela primeira vez. "Está tudo bem?" perguntou, com um sorriso breve no canto da boca. "Sim, só não acredito que isso esteja acontecendo", respondeu ela, a voz trêmula. "Vai acreditar quando sentir o cheiro do café português", disse ele, o olhar carregado de leve humor. "É forte, quase rude, mas inesquecível." "Oh!" Lívia sorriu, notando pela primeira vez um toque de brincadeira em sua voz. A luz na cabine diminuía, os passageiros dormiam, e apenas o som constante dos motores e o aroma distante de café enchiam o ar. Ela recostou a cabeça, fechou os olhos e ouviu na memória o som das ondas da Bahia misturado a um fado imaginário. Quando o comandante anunciou o pouso, Lívia abriu os olhos e viu, pela janela, o rio Tejo cintilando e os telhados vermelhos de Lisboa recebendo o primeiro sol. Um nó se formou em sua garganta. "Meu Deus, é real." Caio inclinou-se para olhar também. "Bem-vinda a Lisboa, Lívia." O aeroporto Humberto Delgado estava inundado de luz. O ar era fresco e seco, tão diferente da umidade espessa da Bahia. Puxando a pequena mala, Lívia olhava em volta, sentindo-se dentro de um sonho revestido de azulejos azuis. Caio seguia ao lado, tranquilo, uma pasta grossa sob o braço. Ele tratava dos trâmites com eficiência, falando o português europeu em ritmo rápido. Ela só captava fragmentos: empresa, exportação, reunião. Ao saírem, o vento frio soprou em seu rosto, trazendo o cheiro distante do mar e o perfume doce dos pastéis de nata. Lívia parou, olhos arregalados. Diante dela, as colinas de Lisboa se estendiam, e o sol banhava os telhados vermelhos em ouro. "É lindo", murmurou, "e eu te disse", sorriu Caio. "Lisboa tem o mesmo calor do Brasil, só que disfarçado de luz." Subiram no carro, que serpenteava pelas ruas íngremes de pedras brancas. A cada curva, um novo cenário se abria, varandas cobertas de buganvílias, bondes amarelos tilintando, velhos tomando café nas calçadas. Lívia colava o rosto ao vidro,
o coração dançando em ritmo de samba sob o céu europeu. O hotel ficava no Chiado, um prédio antigo restaurado, com varandas de ferro e janelas amplas. Quando o funcionário abriu a porta do quarto, Lívia parou sem fôlego. O espaço era inundado de luz, e do balcão via-se o Tejo, onde o sol brincava com a água. Senhor, quer dizer, Caio, isto é lindo demais, exclamou. Você vai precisar descansar. Amanhã o trabalho começa de verdade. Ela assentiu, mas, assim que ele saiu, não conseguiu deitar. Abriu a varanda, respirou fundo. O vento de Lisboa trazia o cheiro do sal, de flores de laranjeira e de café. Do bar da esquina vinha um fado, uma voz feminina, rouca, triste e bela. Lívia encostou-se ao parapeito. Lágrimas lhe vieram aos olhos, não de tristeza, mas de pura alegria. Ela havia chegado. À tarde recebeu uma mensagem de Caio. Se não estiver cansada, posso te mostrar alguns lugares importantes para as reuniões. Lívia olhou para o texto por alguns segundos, o coração acelerando. Vestiu o vestido azul claro, um casaco leve, e desceu ao saguão. Caio já a esperava sem terno, apenas jeans e camisa branca. Ao vê-la, pareceu por um instante perder o ar. O cabelo solto, o rosto iluminado pela luz suave da tarde. Pronta? Mais do que nunca, respondeu ela com um sorriso. Saíram pelas ruas onde o chão de pedras refletia a luz dourada. As casas cobertas de azulejos azulados cintilavam como espelhos do tempo. Caio mostrou o edifício histórico onde ocorreria a conferência, um antigo café de comerciantes, e depois levou-a à Praça do Comércio, de frente para o rio. Ali está o Tejo, disse, apontando. Era daqui que os navios portugueses partiam rumo ao Brasil. E agora o Brasil volta para cá, com o seu café, respondeu ela. Ele a olhou, surpreso. A frase simples soou como uma revelação. A vida dá voltas. Sentaram-se num café à beira do rio e pediram 2 expressos. Lívia tomou um gole e fez careta diante do amargor. Forte demain? Forte, mas verdadeiro. Ele sorriu. É por isso que gosto dele, como de certas pessoas. Ela levantou o olhar e encontrou o dele. Havia ali algo novo, nem formalidade, nem distância. Algo silencioso e profundo. O vento soprou, trazendo o sal e o som das gaivotas. Lívia virou-se para o rio, tentando esconder o rubor. Caio também se calou, o olhar perdido no horizonte. O silêncio entre eles dizia mais que palavras. Quando deixaram o café, a cidade já brilhava. Lisboa à noite era uma sinfonia de ouro e azul. Passaram por Alfama, o bairro antigo de escadas estreitas, onde o fado nascia dos becos. Lívia parou, os olhos acesos. Posso ficar um pouco? Caio assentiu. Ficaram diante de um pequeno bar, ouvindo uma mulher cantar sobre o amor e a saudade. A voz era trêmula, intensa e parecia segurar o vento. Lívia fechou os olhos, os lábios se movendo junto à melodia. Quando a canção terminou, abriu-os e encontrou o olhar de Caio sobre si. Entende a letra? Perguntou ele. Um pouco. Fala de saudade, de um amor que fica mesmo quando a pessoa vai. Então você entende tudo, respondeu ele, a voz baixa. Lívia sorriu, sentindo dentro de si algo mover-se devagar. Parecia que toda Lisboa com suas colinas, o Tejo, o cheiro do café e o som do fado estava ali, testemunhando o nascimento de algo que nenhum dos dois ousava nomear. Caminharam pelas ruas molhadas, o reflexo das luzes sob seus passos. Caio falava sobre as reuniões, mas a voz já não tinha o mesmo tom prático. Havia pausas, hesitações. Lívia quase não o ouvia, só o batimento do próprio coração, acompanhando o ritmo dos passos dele. Ao voltarem para o hotel, o vento do rio soprou mais frio, trazendo cheiro de chuva. Diante da porta, Caio parou. Obrigado por ter vindo, Lívia. Você não imagina o quanto essa viagem é importante para mim. Para mim também, respondeu ela. De um jeito que talvez o senhor nunca entenda. Ele quis perguntar de que jeito, mas apenas sorriu e inclinou a cabeça. Quando as portas do elevador se fecharam entre eles, o coração de Lívia ainda não havia parado de bater. No quarto, o som do fado ainda ecoava da rua. Lisboa brilhava lá fora, dourada. Dentro dela, uma chama começava a arder, uma chama com cheiro de café. O sal das lágrimas e o ritmo distante de um samba, atravessando colinas de pedra,
A noite desceu sobre Lisboa como um manto azul sobre as colinas. Da varanda, Lívia via o Tejo prateado, com pequenos barcos balançando ao vento. O fado seguia vindo de um bar distante, misturado aos passos tardios na calçada. A cidade respirava quente e melancólica. Encostada no parapeito, ela segurava uma xícara de chá. O aroma se misturava ao café do saguão. Em Lisboa, até os cheiros pareciam ter alma, doces, amargos, impregnados de lembranças. Lívia se perguntou se Caio via o mesmo cenário, de algum quarto no andar acima. O celular vibrou. Uma mensagem. Não durma tarde. Amanhã o dia será longo. Boa noite. Ela sorriu. Só uma frase simples, mas o coração estremeceu. Boa noite, Caio. Pensou e não respondeu. Fechou a janela, apagou a luz, deixando Lisboa embalar, lá com o som do vento sobre os telhados antigos. Na manhã seguinte, o céu estava límpido. O sol atravessava as cortinas, desenhando faixas douradas no chão. Lívia levantou cedo. Preparou um café na pequena chaleira do quarto. O aroma era intenso, diferente do da Bahia. Menos doce, mas mais profundo, como uma lembrança antiga. Diante do espelho viu-se transformada. Cabelo preso, camisa branca, calça escolhida por Caio. Por um instante, não era mais a moça que limpava pisos em Rio Vermelho, mas uma mulher pronta para o mundo. Encontraram-se no saguão às 7. Caio falava ao telefone em francês, a voz calma e segura. Quando a viu, fez um gesto pedindo um momento. Lívia observou ele, no trabalho. Era como outro vento, firme, exato, intenso. Encerrada a ligação, voltou-se para ela, o olhar suave novamente. Pronta? Sim. Vamos. A reunião é no centro histórico. O carro percorreu as ruas de pedra. Lívia via as pessoas no mercado, os cafés abrindo, o vapor dos pastéis quentes subindo no ar. O cheiro a fez sorrir. Gostando? Perguntou ele. Mais do que imaginei. Então a viagem já valeu a pena. Respondeu, sorrindo. A reunião durou até o meio-dia. Lívia permaneceu atenta, anotando, enquanto Caio negociava com segurança e respeito. Ela não entendia tudo, mas percebia a admiração dos interlocutores. Ao final, foram convidados para almoçar num pequeno restaurante nas redondezas. À mesa, sob a luz morna, Caio falava pouco, a voz rouca do cansaço. Lívia serviu-lhe vinho com cuidado. Você está indo muito bem, disse ele. Só estou tentando ajudar. Está fazendo mais do que isso. O olhar dele era sincero. Com você por perto, tudo parece mais leve. Ela abaixou os olhos, sorrindo. Do lado de fora, um bonde passava tilintando, arrastando o vento e o sol. O silêncio entre eles era tecido por algo novo e tênue. À tarde, Caio a levou para caminhar pela baixa. O vento do rio trazia sal e frescor. Andaram devagar, entre ruas de pedras pretas e brancas, onde cada casa parecia guardar uma música antiga. Lívia ouvia tudo, o violão distante, risadas, o som das vassouras nas calçadas. Era como um samba lento da vida. Lisboa é como uma canção antiga, disse ela. Mesmo quem não entende a letra sente a melodia. Caio sorriu. E você tem bom ouvido. Pararam diante de uma parede coberta de azulejos azuis. Lívia passou os dedos pelas linhas sinuosas. Minha avó me falava deles. Dizia que essas cores guardam histórias. E qual história você quer deixar aqui? Perguntou ele. Ela pensou um pouco e respondeu baixinho. A de alguém que acreditou nos seus sonhos. Então já está escrita, disse ele, com um brilho nos olhos. O pôr do sol tingia a alfama. Sentados nos degraus de pedra, viram a cidade mudar de cor do dourado ao laranja, depois ao violeta. O fado soava outra vez, uma voz antiga e bela demais para ser esquecida. Caio lhe ofereceu uma xícara de café. É o mesmo que tomamos no Brasil, mas aqui parece diferente. Porque o ar é outro, disse ela, e talvez o coração também. Ele riu baixo. Você fala como quem já viveu 1000 vidas. Talvez tenha vivido mesmo, só que em sonhos. Silêncio. Os olhos se encontraram, e a distância entre eles desapareceu. Caio quis dizer algo, mas apenas pousou a xícara e deixou o olhar falar. O rosto de Lívia corou, o coração pulsava. Ela desviou o olhar, sorrindo sem querer. No céu, gaivotas cruzavam em bandos. No rio,
O reflexo do crepúsculo os envolvia. Lisboa parecia entender que algo nascera ali pequeno, puro e forte o bastante para mudar dois destinos separados por um oceano. Mais tarde, de volta ao hotel, Lívia caminhou devagar pelo corredor. Do quarto ao lado vinha a voz baixa de Caio ao telefone, cansada, mas doce. Quando a porta se fechou, ela ficou parada, ouvindo o coração bater no mesmo compasso daquela voz distante. No quarto, abriu o caderno e escreveu: "Hoje vi Lisboa pela primeira vez. Mas o que mais me surpreendeu não foi a cidade. Foi o olhar de alguém que a fez parecer ainda mais bonita." Deixou a caneta, olhou pela janela. Lisboa dormia sob a lua, serena. Dentro dela, uma nova melodia nascia, um samba suave, terno, impossível de calar. As noites de junho em Lisboa têm uma luz mágica dourada, mas suave, como se o sol relutasse em ir embora. Em Alfama, as ruelas estreitas se enroscam em muros brancos manchados pelo tempo. O fado se infiltra por frestas de portas, misturando-se ao cheiro de peixe grelhado e ao aroma de café vindo de uma pequena tasca no sopé da colina. Lívia Almeida estava à janela do apartamento de hóspedes que Caio havia alugado, onde eles se hospedavam durante os dias de trabalho em Lisboa. O vento do Tejo soprava leve, trazendo o sal do oceano, e ela percebeu: talvez fosse aquele o momento de que sua avó falara, o instante em que Lisboa sussurra ao coração. Serviu-se de uma xícara de café preto e apoiou o braço no parapeito. À frente, os telhados se empilhavam, sombras humanas cruzavam as vielas, um violão antigo soava de algum terraço. Cada som, cada cheiro, cada luz parecia ter alma, como se a cidade soubesse ouvir, respirar e amar. Lívia fechou os olhos, inspirando fundo. "Obrigada, vó", murmurou, "por ter me deixado este sonho." Do lado, ouviu a porta se abrir. Caio surgiu na varanda, camisa branca com as mangas arregaçadas, gravata solta. O vento brincava com seu cabelo, desarrumando alguns fios. Ao vê-lo, Lívia sorriu, mas o coração disparou. "Não consegue dormir?" ele perguntou, a voz rouca. "Lisboa não deixa", respondeu, olhando o horizonte. "Cada rua canta diferente." Ele riu baixo. "E o que ela canta agora?" "Uma canção sobre coragem." Ela voltou o rosto para ele, o sorriso firme. A coragem de viver o que se sente. Caio ficou em silêncio. Sob a luz amarela, o rosto dele revelava traços firmes e cansados, mas os olhos brilhavam ternos. Encostou-se à parede, observando-a longamente. "Sabe, Lívia, às vezes eu invejo a sua coragem. Eu planejo, calculo, negocio, mas esqueço de sentir." "Sentir é arriscado", ela disse, inclinando a cabeça. "Mas não sentir é morrer devagar." Ele nada respondeu. O vento balançou a cortina fina entre as varandas, e por um instante a distância entre eles pareceu diminuir apenas um passo, um suspiro. Caio pigarreou, tentando quebrar o silêncio. "Amanhã teremos a reunião mais importante. Eles querem ouvir sobre sustentabilidade e parceria a longo prazo. Pode revisar comigo depois do jantar?" "Claro. E depois talvez possamos caminhar um pouco. Alfama é mais bonita à noite. E eu adoraria." Mais tarde, após o jantar, sentaram-se na sala de trabalho improvisada. A luz amarela refletia nas paredes. Papéis empilhavam-se sobre a mesa, e entre números e contratos respiravam dois ritmos diferentes, mas em sintonia. Lívia lia em voz alta os termos. Caio corrigia detalhes, levantando o olhar de tempos em tempos para sorrir. "Você lê melhor que muitos advogados que conheço." "É que tenho um bom chefe", brincou ela. Ambos riram, e o riso se demorou mais do que o necessário. O ar entre eles mudou do profissional ao íntimo, do formal ao suave. Quando terminaram os documentos, Caio disse: "Agora você merece ver a verdadeira Lisboa." Saíram às ruas. Alfama à noite era um labirinto de sonho. Lanternas pendiam sobre as portas, sombras dançavam nas paredes brancas. De uma taberna próxima vinha o fado, a voz de um homem cantando um amor perdido, tão triste que aquecia. Lívia parou para ouvir. "Você entende?" perguntou Caio. "Fala de um amor que ficou, mesmo quando o corpo se foi." E você acredita nesse tipo de amor?" "Talvez", respondeu baixo. "Se for verdadeiro o bastante." Caio silenciou. Continuaram a caminhar, mas os passos perderam o compasso. Cada vez que seus ombros se tocavam,
Um arrepio percorria Lívia. Sentia o perfume dele misturado ao cheiro do café que vinha das janelas, tudo girava, leve e intenso. Pararam diante de uma janela aberta, onde uma cantora de cabelos grisalhos entoava um fado. Caio trouxe 2 pequenas xícaras de café do bar ao lado e lhe entregou uma, para esquentar. Obrigada, ela disse sorrindo. A chuva começou fina, delicada, a primeira desde que chegaram. As gotas brilhavam sob as luzes, caindo sobre suas mãos e cabelos, misturando-se ao vapor do café. Lívia levantou o rosto, sentindo o frio suave na pele. Depois o olhou. Caio a fitava, o olhar dele profundo como o céu antes da tempestade. Você sempre sonhou com Lisboa, disse ele. Mas nunca imaginei que veria a cidade pelos seus olhos. E o que vê? Algo que não quero esquecer. Silêncio. O fado se calou. Restaram a chuva e os corações. O aroma do café os envolvia como um segredo. Ele deu um passo. Ela não recuou. Os lábios se tocaram leves como o vento, frágeis como a chuva, mas profundos como um samba lento tocado ao longe. Nesse beijo, tudo se dissolveu. Posição, origem, idioma. Restaram apenas 2 almas que se encontravam entre música antiga e café quente. Quando se separaram, ficaram imóveis, os olhos presos um no outro. Lívia levou a mão aos lábios, ainda trêmula. Caio falou quase num sussurro. Desculpe, não devia. Devia, sim. Ela sorriu, a voz suave, porque o coração não precisa de permissão. O sorriso dele veio cheio de gratidão. A chuva cessou. A cidade pareceu brilhar mais. O violão voltou a soar agora um samba leve, alegre, como se Lisboa abençoasse aqueles 2 que se encontraram sob sua janela em Alfama. Voltaram em silêncio. A cada passo, sentiam-se entrando num novo caminho onde sonho e realidade se confundiam. À porta do quarto, Caio parou. Boa noite, Lívia. Boa noite, Caio. A porta se fechou, mas o cheiro de café e o gosto da chuva permaneceram prova de que Lisboa testemunhara um início que nenhum dos 2 esqueceria. A manhã seguinte era calma como uma toalha de linho sobre uma mesa antiga. A luz filtrava pelas cortinas, espalhando ouro sobre o piso encerado. Lívia acordou devagar, ainda com o perfume da chuva nos cabelos. Na mente, a imagem da janela de Alfama, a luz amarela, o fado, o beijo permanecia nítida, um beijo suficiente para mudar o mundo, mas não para defini-lo. Abriu a janela. Dos sinos da igreja de São Vicente soavam notas curtas. As ruas ganhavam movimento, cafés se abriam e o cheiro de pão quente se misturava ao do café. Apoiada no parapeito, observou as ladeiras e se perguntou: estaria Caio pensando no mesmo? O celular vibrou. Temos reunião às 10 horas. Não se atrase. C. Lívia sorriu. Nenhum sinal de emoção na mensagem, mas a letra C bastou para fazê-la estremecer. Vestiu a blusa branca, o blazer azul marinho que ele escolhera. No espelho, viu um novo reflexo tímido, mas iluminado, como se Lisboa tivesse deixado um pouco de sua luz em seus olhos. A sala de reuniões ficava no alto de um prédio de vidro com vista para o Tejo. O parceiro português, Sr. Duarte, falava rápido, incisivo, às vezes alternando para o inglês. Caio mantinha a calma, a voz segura. Lívia tomava notas, organizava papéis, mas o coração se distraía toda vez que ele a olhava. Quando terminaram, Duarte apertou a mão de Caio e sorriu. Gostei muito da sua apresentação e da sua equipe. Olhou para Lívia. Ela é nova, mas tem presença. Isso é raro. Tem alma, respondeu Caio, voltando-se para ela. E isso vale mais que experiência. As palavras a aqueceram não pelo elogio, mas pela verdade nelas. Saíram do prédio sob um sol radiante. Na Praça do Comércio, Caio sugeriu uma pausa para o café, e ela concordou. Sentaram-se sob o toldo diante do rio. O sol refletia nas xícaras, fazendo o vapor dançar. Você foi perfeita hoje, disse ele sincero. Sem sua organização, eu teria me perdido. Perfeita, não. Ela riu. Só fiz meu trabalho. Você sempre fala como se seu trabalho fosse pequeno. Ele franziu o senho. Mas o que você faz tem valor. E não falo só do trabalho. Lívia calou-se, sentindo o calor da porcelana entre os dedos. Queria dizer que o beijo não fora um erro, que não se arrependia, mas as palavras ficaram presas. Só o olhar falou por ela.
Lisboa tem esse efeito, disse Caio. Faz a gente querer dizer o que normalmente guarda. Diga. Agora não. Há momentos que merecem silêncio antes da resposta. A frase pairou no ar, como uma melodia interrompida no auge. Ficaram um pouco mais, ouvindo o vento, depois caminharam pela margem do rio. À tarde, Caio tinha outra reunião. Lívia ficou livre por algumas horas. Andou sozinha pelas ruelas de Alfama, entrou em uma loja de cerâmica, passou os dedos sobre azulejos pintados à mão. De longe vinha um violão e uma voz familiar. Tudo o que o amor constrói, o tempo não destrói. Parou diante de um café pequeno, onde um casal de idosos se entreolhava de mãos dadas. A mulher de cabelos prateados inclinava-se e sussurrava algo ao marido. Os dois riam juntos. A cena fez Lívia estremecer. Queria algo simples assim. Rir com alguém, sem medo do tempo. Pegou o caderno e escreveu. Lisboa me ensinou que a saudade é doce quando há esperança. À noite, Caio voltou tarde. Bateu à porta, o rosto cansado, mas os olhos vivos. Posso entrar? Claro. Ela arrumou a mesa e colocou o café quente. Você sempre sabe o que eu preciso, disse ele sentando-se. Os franceses confirmaram o interesse e os portugueses querem parceria. Deu tudo certo. Parabéns, Caio, exclamou ela, os olhos brilhando. Você merece, ele sorriu. E acha que eu teria conseguido sem sua ajuda? Eu só estava ali. Estava. E isso fez toda a diferença. O silêncio que se seguiu foi cheio de coisas não ditas. O vapor do café subia entre eles. Lá fora, Lisboa fervilhava em música e luz. Dentro do quarto, havia apenas dois mundos convergindo. Caio ergueu a xícara, mas os olhos continuaram presos nos dela. Lívia, disse ele devagar. Ontem, aquele beijo. Ela conteve, o ar. Sim, foi real para você, mais do que qualquer coisa que vivi. Ele assentiu, pousando a xícara. Para mim também. O olhar dele ardia não em fogo, mas em brasa. Aproximou-se. Mas não quero que isso atrapalhe o que temos. Amanhã ainda há reuniões. Depois, podemos pensar. Eu entendo, respondeu ela, e entendeu de verdade. Ele tocou-lhe o ombro, um gesto breve e quente, e se afastou. Boa noite, Lívia. Boa noite, Caio. Quando a porta se fechou, o coração dela ainda batia descompassado. Sabia que estava na beira entre o trabalho e o amor, entre sonho e realidade, mas não tinha medo. Pela primeira vez na vida, sentia-se forte o bastante para enfrentar qualquer coisa, até o amor de um homem como Caio Torres. Lá fora, a chuva voltava a cair, suave. Lisboa mergulhava no som terno da água. No pequeno quarto, Lívia fechou os olhos e ouviu o ritmo da chuva misturar-se ao perfume do café, enquanto dentro dela ecoava um samba calmo, como uma prece. Talvez o amor comece assim devagar, mas impossível de parar. O avião que trazia Caio e Lívia pousou no aeroporto deputado Luiz Eduardo Magalhães, sob o sol intenso da tarde baiana. O ar era úmido, pesado, carregado de sal e vento do oceano tão diferente da brisa seca e fria de Lisboa. Ao descer a escada, o sol ofuscou seus olhos e Lívia ergueu a mão para se proteger. Um nó apertou-lhe o peito como se tivesse acabado de sair de um sonho do qual não queria acordar. No caminho do aeroporto até Salvador, a cidade surgiu em tons dourados, placas desbotadas, casas baixas escondidas sob flamboyantes em flor. No carro, Caio permanecia calado, o olhar perdido pela janela. O rosto já não trazia a serenidade de Lisboa. Havia nele um cansaço denso, um silêncio distante, como se entre ele e a Bahia existisse um muro invisível. Lívia o observou de relance. Quis falar, mas desistiu. O ar dentro do carro era espesso, preenchido apenas pelo som do motor e o rumor distante das ondas. Está bem? Ela perguntou baixinho. Sim, ele respondeu curto. Sou cansado. Aquela resposta simples pesava. Lívia virou o rosto para a janela, vendo as pessoas caminharem nas calçadas. A Bahia seguia igual viva, barulhenta, sem saber nada de Lisboa, das noites de Alfama, da chuva e do beijo à janela. Mas dentro dela tudo havia mudado. À noite, Caio voltou à casa em Rio Vermelho, onde a história deles começara. Tudo parecia igual. O cheiro de café na cozinha, o som da chuva miúda no telhado,
as cortinas brancas balançando com o vento do mar. Mas Lívia sentia algo diferente, como se Lisboa ainda pulsasse dentro dela e a Bahia tentasse retomar, lá não com ternura, mas com força. Arrumou as malas, pendurou as roupas que Caio lhe comprara em Lisboa, o vestido azul claro, os sapatos pretos, o lenço de seda com o perfume que o vento de Alfama guardara. Cada peça era um fragmento do sonho. Lá embaixo, a voz de Caio soava ao telefone firme, rápida, autoritária. Lívia escutou da escada alguns trechos. Fechamos o contrato. Sim, 3 milhões de euros. A expansão começa em agosto. Entendeu. O trabalho o retomara. Lisboa fora apenas uma pausa entre 2 negócios. Foi até a cozinha e preparou café. O aroma se espalhou, mas o gosto parecia diferente. Quando Caio entrou, trazia no rosto a rigidez de sempre. Quer café? Ela perguntou. Sim, obrigado. Ele sentou-se, abriu o laptop, sem olhar, lá. Silêncio. Apenas o som da colher contra a porcelana. Lívia colocou a xícara diante dele e se preparava para sair quando ouviu. Precisamos conversar sobre a viagem. Claro. Lisboa foi. Importante. Mas aqui é outra realidade. Há muita gente observando. Eu entendo, respondeu quase num sussurro. E talvez seja melhor mantermos as coisas profissionais. Ela ficou imóvel. As palavras caíram como sal sobre ferida aberta. Assentiu, forçando um sorriso. Como quiser, senhor. Caio levantou os olhos, hesitou, suspirou. Lívia, só quero evitar problemas. Você entende, não é? Entendo. A voz dela era fina como linha. O senhor quer que eu esqueça o que aconteceu em Lisboa. Não é isso. Então o que é? Interrompeu. Porque para mim, Lisboa não foi um erro. Ele não respondeu. O vento trouxe o cheiro salgado do mar. Naquele instante, Lívia percebeu. A luz de Lisboa se apagava nos olhos dele. Subiu e fechou a porta do quarto. O samba distante subia da rua, abafado como um eco de outro mundo. Abriu o caderno, a mão tremia. Na última página ainda lia-se: Hoje vi Lisboa pela primeira vez. Abaixo escreveu: Mas o que acontece quando o sonho volta para o lugar de onde partiu? As lágrimas caíram, borrando a tinta. Sabia que o amor vivido em Lisboa fora real, mas a Bahia a puxava de volta à realidade, uma sem fado, sem luar à janela, apenas o cheiro do café e o peso do silêncio. Perguntou-se se Caio se arrependia ou se havia escolhido esquecer. 2 dias depois, ele saiu cedo, sem se despedir. Lívia o viu partir pela janela, o carro desaparecendo entre os coqueiros. Voltou ao trabalho limpar, cozinhar, lavar, tudo igual, mas nada igual. Cada vez que passava diante do escritório, via o reflexo pálido de Lisboa em sua memória e sentia o coração apertar. À tarde, fez café e sentou-se na varanda. O mar brilhava em cobre. O vento trazia o cheiro do sal e da areia. Fechou os olhos. O som do vento entre as palmeiras soava, estranhamente, como um fado distante. Sorriu, triste e serena. Lisboa já não estava diante dela, mas vivia dentro no café, na chuva, na lembrança. E mesmo que Caio esquecesse, ela não esqueceria. Quando o sol se pôs, pensou ter ouvido a voz dele em sua mente, sussurrando como em Alfama: O que vejo é algo que não quero esquecer. Lívia pousou a xícara e respondeu ao vento: Nem eu, Caio, nem eu. A noite baiana chegou úmida, carregando uma solidão indescritível. Lívia já não contava os dias. Acordava cedo, fazia café, cuidava da casa tudo preciso, mas sem alma, como uma xícara de porcelana sem aroma. Lisboa agora era apenas um rastro de luz belo, frágil e distante demais da vida real. Ela tentava não culpar Caio, mas toda vez que ele entrava na cozinha e apenas acenava, seus olhos procuravam instintivamente algum sinal, um vestígio de ternura, de lembrança, de que Alfama não fora miragem. Nada. Caio, por sua vez, mergulhava no trabalho. Reuniões, ligações, relatórios. Sua voz firme ecoava atrás da porta, fria e cortante. Ele reconstruía fronteiras, e cada tijolo dessa muralha era feito do silêncio dele e da dor dela. Numa sexta-feira, começou a chover, a primeira grande chuva da estação. Lívia ficou no alpendre, observando as gotas caírem no pátio, misturando o cheiro de terra molhada e café. De repente, ouviu um barulho de vidro quebrando.
Correu escada acima. Encontrou Caio no chão, cercado de cacos, uma garrafa de vinho aberta sobre a mesa. Ele ergueu os olhos vermelhos. Desculpe, murmurou. Não estou bêbado. Só cansado. Lívia ajoelhou-se, recolhendo os pedaços. Cuidado, vai se cortar. Já me cortei, disse com um riso seco. Mas não sangra. Ela o fitou. Pela primeira vez, viu um homem perdido dentro da própria vida. Quis tocar. Ló, mas a mão parou no ar. Caio. Ele levantou o olhar, cansado e sincero. Lívia, eu fiz o certo? Sobre o quê? Sobre nós. Tentar esquecer Lisboa. A pergunta caiu pesada como chuva. Lívia quis responder, não. Quis dizer que o que viveram era verdadeiro e raro. Mas sabia que, se dissesse, ele se fecharia ainda mais. Apenas balançou a cabeça e disse baixinho. Às vezes, o certo dói mais do que o errado. And ele a olhou, perdido. Você sente falta de lá? Sinto, mas sinto mais falta de quem eu era lá. E quem você era lá? Alguém que acreditava que o impossível podia ser bonito. Silêncio. A chuva batia no telhado misturada ao cheiro de vinho e café. Lívia recolheu os últimos cacos e se levantou. Vou fazer outro café. Não precisa, murmurou. Já fiz você fazer demais. Ela parou na porta, de costas. O café não é um peso, é o que me mantém de pé. A porta se fechou. Caio a seguiu com o olhar, o corpo dela frágil como traço de lápis, mas firme, com uma força que o feriu. Aquela noite, Lívia não dormiu. Ficou na varanda, olhando o mar. As ondas brilhavam sob as luzes do porto. A chuva cessara, restava apenas o vento. Abriu o caderno e escreveu. Ele me perguntou se fez o certo. Acho que ninguém sabe o que é certo quando o coração está envolvido. Fechou o caderno e o apertou contra o peito. Lisboa, sussurrou. Me devolva a coragem. Of War. Na manhã seguinte, Caio saiu cedo e só voltou tarde. Entrou molhado de chuva, o rosto duro. Desculpe o atraso, disse a voz grave. Reunião longa. Tudo bem. Deixei o jantar quente. Ele assentiu, mas não comeu. Sentou-se calado. Lívia serviu café e colocou diante dele. Precisa de alguma coisa? Não. Ela se virou para sair, mas ele a chamou. Lívia. Sam? Por que ainda está aqui? Ela parou. O senhor quer que eu vá embora. Não é isso. Só. Não entendo. Depois de tudo, virou-se, o olhar firme. Porque eu cumpro o que prometi. E prometi cuidar desta casa. Mesmo que quem mora nela tenha esquecido o que significa cuidado. Caio abaixou a cabeça, sem resposta. Lívia saiu, deixando para trás o aroma do café esfriando. No andar de cima, o vento do mar entrava pela janela aberta. Ela parou diante da vista, a cidade brilhava, como lembrança viva. Em Lisboa, Caio dissera. O que vejo é algo que não quero esquecer. Na Bahia, ele esquecera, mas ela não. Fechou a janela, apagou a luz. No escuro, ouviu o som do mar, do vento e de um samba distante lento, cansado, mas ainda pulsando. Sorriu. Mesmo que ele recuasse, mesmo que Lisboa fosse apenas sonho, guardaria aquele ritmo no coração porque era o que ainda a mantinha viva. Lá embaixo, Caio estava só. A luz amarela iluminava metade do rosto. Pegou a xícara que ela deixara e bebeu um gole. O gosto amargo trouxe de volta a janela de alfama, a chuva, o olhar dela ao dizer: o coração não precisa de permissão. Ela pousou a xícara, suspirou. Lá fora a chuva voltava. Caio foi até a varanda, o vento úmido no rosto. Olhou o mar escuro e se perguntou se não estaria perdendo o que havia de mais verdadeiro em sua vida. No silêncio, o aroma do café misturou-se à chuva, e pela primeira vez em muitos anos, a Bahia lhe pareceu vazia. À noite, Salvador mergulhava na luz amarela dos bares de Rio Vermelho e nas fachadas azul turquesa já desbotadas. O cheiro de mar, de suor e de café torrado misturava-se no ar, um samba lento e solitário. Lívia Almeida caminhava pela rua, a camisa fina grudando na pele úmida. Segurava firme a alça da bolsa dentro dela, um maço de anotações de português europeu do curso noturno que começara na semana anterior. Depois de Lisboa, Lívia soube que não podia viver de lembranças. Precisava de algo novo, mesmo pequeno, que a lembrasse de que os sonhos podiam continuar sem o homem que os havia despertado.
A escola de idiomas ficava no segundo andar de um prédio antigo, com a tinta descascada. Na sala, 8 alunos, jovens, uma viúva idosa e ela a única que estudava em silêncio, atenta. Gostou da primeira palavra que o professor ensinou: saudade. Ele explicou: essa palavra não se traduz, é uma mistura de falta, esperança e liberdade. Lívia sorriu, triste. Entendeu. Lisboa, dentro dela, era uma saudade sem fim. Ao sair, uma chuva leve começava a cair. Sob o poste, as gotas brilhavam como prata. Lívia abriu o guarda-chuva, atravessou a calçada e olhou pela janela de um bar onde uma banda tocava um samba lento. O som do tambor e do violão misturava-se ao da chuva, criando um ritmo estranho que fazia o coração dela derreter e ao mesmo tempo querer dançar. Parou um instante ouvindo o cantor de Dvořáka cantava. Quem sabe o amor volta no compasso do samba. Lívia fechou os olhos e deixou-se levar. Talvez o amor fosse mesmo como o samba, às vezes lento, às vezes rápido, mas sempre encontrando o caminho de volta, mesmo quando parecia perdido. Enquanto isso, Caio ainda estava no escritório. O relógio marcava quase 10 da noite e ele continuava diante da mesa, sob a luz amarela. Havia uma xícara de café, a mesma que Lívia escolhera em Lisboa, mas o café já estava frio. Ele apoiou o queixo na mão, fitando a tela sem ver nada. 3 semanas haviam se passado desde o retorno, e tudo a casa, o trabalho, a cidade parecia silencioso. As pessoas o cumprimentavam, falavam normalmente, mas entre uma frase e outra, ele ouvia um som familiar. A ausência de Lívia. Tentara esquecer. Disse a si mesmo que fora apenas um encantamento, uma vertigem lisboeta de 2 estrangeiros. Mas toda vez que passava pela cozinha, toda manhã em que a luz dourada entrava pela janela, o cheiro de café o fazia lembrar. Caio levantou-se e foi até a janela. Lá fora, a chuva engrossava, batendo nas palmeiras e no asfalto encharcado. Viu as pessoas correndo sob a tempestade e sentiu a solidão crescer dentro dele, alta e furiosa como as ondas da baía. Será que ela está bem? Murmurou. Naquele mesmo instante, Lívia estava em seu pequeno quarto, a roupa ainda molhada. Colocou o livro sobre a mesa e preparou café na chaleira. O aroma se espalhou, quente e profundo, trazendo memórias à janela de Alfama, o sorriso de Caio, a voz dele dizendo: Lisboa tem o mesmo calor do Brasil, só que disfarçado de luz. Ela fechou os olhos, deixando a saudade correr por dentro como um rio. Depois abriu o caderno e escreveu: sinto falta dele, mas sinto mais falta de quem eu sou quando ele está por perto. Fechou o caderno, olhou para o teto e ouviu o samba vindo de longe. A música parecia entrar em cada esquina de Salvador, tocando até os corações que tentavam esquecer. Na manhã seguinte, Caio chegou cedo ao escritório. O cheiro de café o fez parar, mas era Carla, a nova assistente, tentando agradá-lo como Lívia fazia. O gosto, porém, era outro, raso, apressado, sem a doçura invisível de antes. Deu um gole, pousou a xícara. Lembrou-se das palavras dela. O segredo do café é o tempo. Se apressa, ele amarga. A frase ecoou o dia inteiro. À tarde, quando a chuva voltou, ele pegou o carro e saiu sem destino. As ruas o levaram por bairros pobres, por colinas com vista para o mar, até parar diante de um prédio velho com uma placa: curso de línguas, aulas de português europeu. Sentou-se no carro e olhou para o segundo andar. Pela janela viu uma figura curvada sobre o caderno, o cabelo castanho preso, os ombros pequenos, um gesto familiar. Lívia. Não chamou, apenas ficou ali, observando. Lá dentro, o professor lia em voz alta: saudade. Toda a turma repetiu, e Caio sorriu amargo. Sim, era essa a palavra dele. Saudade. Ligou o carro e foi embora. Mas ao dobrar na Avenida Beira-Mar, ouviu de um bar a mesma canção que ela escutara na véspera. Quem sabe o amor volta no compasso do samba. Caio Rubai Choruco. Quem sabe? Naquela noite, o céu da Bahia estava limpo. Lívia sentou-se na cama, abriu a janela. Na rua, pessoas dançavam. O som dos tambores se misturava às risadas. Colocou a mão no peito e percebeu seu coração batendo no mesmo ritmo. Estava viva, ainda acreditava, mesmo que ele talvez não, e a Bahia pulsava num som estranho, alegre e triste, cheia e vazia.
Lívia sussurrou, quase cantando. Quem sabe o amor volte, no compasso do samba. Sua voz misturou-se à brisa e ao ritmo da cidade, um samba só dela, um samba da solidão, mas também da esperança. A manhã seguinte trouxe o pregão do vendedor de pão de queijo e o cheiro de café nas vielas. Lívia acordou cedo, sentou-se à velha janela e viu a luz escorrer pelo chão de madeira. A cidade parecia ignorar as pequenas dores humanas, seguia barulhenta, viva enquanto, dentro do quarto, a solidão respirava em silêncio. Arrumou-se, prendeu o cabelo, vestiu o suéter gasto e caminhou até o ponto de ônibus. Às 7, o trânsito fervia, buzinas e rádios tocando samba alto. No meio da multidão, Lívia sentia leveza, não mais o vazio, mas uma calma nova, de quem aprendeu a respirar sozinha. No ônibus, abriu o caderno e escreveu: A solidão também dança, se a música for certa. Oh! À noite, após a aula, caminhou pela orla. O sol, vermelho como brasa, mergulhava no mar. O som das ondas e o samba dos bares formavam um único pulso. Lívia tirou os sapatos e pisou na areia fria. O vento trazia o sal e o cheiro de café do mercado. Fechou os olhos e pensou: se Lisboa era o fado da saudade, a Bahia era o samba dos sobreviventes. Já não era a moça tímida que sonhava com a Europa, era uma mulher que vira o mundo. E mais que isso, se vira a si mesma. De volta à pensão, Dona Marta, a vizinha idosa, abanava mosquitos e cantarolava baixinho. Lívia, minha filha, disse, rindo. Você voltou a sorrir. Pensei que aquele homem rico tivesse te deixado triste para sempre. Não, Dona Marta, respondeu serena. A tristeza também se cansa. Ah, o amor. A velha gargalhou. Ele sempre volta, viu? Às vezes com a mesma cara, às vezes com outra. A frase acompanhou Lívia até o sono. Do outro lado da cidade, Caio Torres estava sozinho em seu apartamento amplo, sob a luz fraca. Relatórios sobre a mesa, uma xícara fria, o cheiro de fumaça no ar. Olhou pela janela, as luzes da orla piscavam, e de longe o samba chegava como batimento cardíaco. Havia um vazio que nada preenchia. Passara 3 semanas tentando convencer-se de que se afastar fora o certo. Precisava de foco, de controle, de esquecimento, mas toda noite, no silêncio, a voz dela voltava. O coração não precisa de permissão. Pegou o telefone. A última mensagem dela ainda estava lá. Boa noite, Caio. Escreveu algo. Apagou. Tornou a escrever. Apagou de novo. No fim, apenas suspirou. Lívia também não dormiu. Ligou o rádio e procurou até achar um samba suave, como respiração do mar. Era a mesma música. Quem sabe o amor volta no compasso do samba. Sorriu, sem saber por quê, e cantou baixinho. Sua voz morna subiu pela janela, misturando-se à noite. Em algum ponto da cidade, Caio dirigia pela avenida Beira-Mar. Com o vidro abaixado, o vento batia em seu rosto. No semáforo, ouviu aquela melodia, uma voz feminina suave, misturada ao samba distante. Talvez fosse coincidência, talvez não. Mas o coração dele apertou. Ele percebeu. Sentia falta dela. Deu meia volta, seguindo o som. Lívia, ainda à janela, terminou a canção e apagou o rádio. Então viu faróis refletirem na parede. Foi até a varanda. Abaixo, um carro preto parou. Caio desceu. Ergueu o olhar. O vento trazia cheiro de mar e café. Ficaram assim imóveis, sem palavras, enquanto o samba batia no chão como um coração. Por que você veio? Ela perguntou. A voz rouca. Porque o silêncio está me matando, ele disse. E por quê? Sinto falta do seu café, da sua voz, de você. Ela ficou quieta. Ele subiu um degrau, depois outro. A distância entre eles se desfez até restar o ar compartilhado. Pensei que você tivesse esquecido Lisboa, murmurou. Lisboa me esqueceu, respondeu. Mas você, não. A Bahia silenciou. Só o mar e o samba respiravam. O vento trouxe o aroma de café de algum bar distante. Caio estendeu a mão e tocou a dela. Posso entrar? Lívia o olhou, os olhos brilhando. Entre, mas traga o coração. Da última vez, deixou ele em Lisboa. Ele riu um riso cansado e aliviado. Entraram juntos. Na rua, o samba continuou mais quente, mais vivo, como se a Bahia sorrisse, testemunhando 2 almas reencontrando-se. Não mais em Alfama, mas no coração de Salvador,
onde chuva, música e café se misturam em um mesmo compasso. Pelourinho, o bairro antigo de Salvador, brilhava à noite como um sonho cheio de cores. Paredes amarelas, rosas, azul claras e verdes se alinhavam pelas ladeiras de pedra, enquanto lampiões pendurados lançavam um brilho quente sobre o ar cheio de poeira e vida. O som dos tambores atabaque ecoava devagar de um grupo que tocava na praça, misturado ao cheiro de carne grelhada e café de rua. O ar denso, pulsante, parecia obrigar até as almas mais tristes a dançar. Caio Torres estava nos degraus de pedra, olhando a multidão. A camisa branca amarrotada, o paletó pendurado no ombro. Desde que saíra do carro, caminhava sem saber o que buscava, apenas seguindo os próprios passos, como se o corpo o conduzisse para onde a vida respirava. Foi então que a viu. Lívia andava entre as pessoas vestido simples, cabelo preso, uma bolsa de tecido nas mãos. Seus passos acompanhavam o ritmo dos tambores. Seus movimentos tinham a suavidade de quem se deixava atravessar pela música. A luz amarela dos lampiões tocava seu rosto, e os olhos castanhos brilhavam como se guardassem o próprio fogo da Bahia. Caio não chamou. Teve medo de que o momento se quebrasse. Apenas olhou, como se a visse pela primeira vez, não mais como patrão e empregada, não como empresário e funcionária. Apenas um homem e a mulher que ele fora tolo o bastante para perder. Até que ela se virou. O olhar dele se encontrou curto, mas eterno. Lívia ficou imóvel por um instante e perguntou, quase em sussurro, por que está aqui, Caio? Porque cansei de fugir. Fugir do quê? De mim, de você, do que sentia em Lisboa. Ela silenciou. Em volta o samba continuava, mas para os dois o som parecia distante. Lívia, ele respirou fundo. Eu fui covarde. Quando voltamos, deixei o medo falar mais alto que o coração, medo do que iam dizer. Medo de misturar o trabalho com o amor. Mas quanto mais tentava esquecer, mais lembrava. Parou olhando o chão. Lembrava de você sorrindo pro Tejo, de você cantando quando chovia, do cheiro de café que ficava na casa depois que você saía. Nada ficou igual. Lívia o observou. Todas as palavras que esperara ouvir estavam ali, entre as paredes coloridas e a luz quente, mas não respondeu de imediato. Já acreditara, já esperara, já se quebrara. Agora queria saber se ele teria a coragem de ficar. Você sabe o que mais doeu, Caio? Disse por fim. Não foi você ter ido embora. Foi ter me feito acreditar que Lisboa podia continuar aqui na Bahia e depois me fazer pensar que eu imaginei tudo. Ele levantou os olhos, cheios de culpa. Eu sei. E não há desculpa que conserte isso. Então por que dizer agora? Porque não aguento mais calar. Ontem, quando ouvi o samba vindo da sua janela, percebi que a saudade pode matar se a gente deixar. Lívia suspirou e olhou para a praça, onde o grupo de músicos agora tocava um samba mais leve. Um casal girava devagar sob a chuva de luz. Eu se for tard demain? Não é, ele respondeu rápido. Eu só quero uma chance para começar de novo. Sem máscaras, sem medo. E se a gente errar outra vez? Então erramos juntos. A luz amarela os envolveu. Duas vidas perdidas, encontrando-se de novo por meio das palavras mais simples. Uma gota caiu. Depois outra. Logo chovia sobre Pelourinho. As pessoas corriam rindo para os telhados, mas eles não se moveram. A água deslizava fria pelos ombros. Parece que a Bahia resolveu ajudar, ele disse, sorrindo. Ou testar a gente. Ela respondeu. Caio se aproximou. Posso te pedir uma coisa? O quê? Para não fugir quando eu disser que ainda te amo. Lívia inclinou a cabeça, o cabelo pingando. Você ainda não aprendeu? Eu nunca fugi. Quem correu foi você. Ele riu, rouco, e então silenciou. Riram juntos, debaixo da chuva. Os tambores e a água batiam no mesmo compasso do coração. Então dança comigo, ela disse. Agora? Agora, antes que o medo volte. Ele pegou sua mão. Dançaram desajeitados, sorrindo, molhados sob o ritmo do samba e das palmas. O mundo encolheu até caber nos dois. Quando a música terminou, Caio a puxou de leve e beijou-lhe a testa. Desculpa por ter te deixado dançar sozinha tanto tempo. Ela encostou o rosto em seu ombro. Agora não estou mais sozinha. Pelourinho brilhava sob a chuva. A Bahia, terra de ritmo e de saudade, tornava-se testemunha de uma confissão guardada por tempo demais. A chuva persistia, caindo sobre telhados e pedras, soando como 1000 pequenos sinos.
Lívia e Caio permaneceram de mãos dadas, imóveis no meio da praça. O mundo se calara ao redor. Às vezes, pensou ela, a chuva na baía não faz fugir, faz ficar, para ouvir o próprio coração. Ela ergueu o olhar. Nos olhos castanhos, as gotas e as luzes dançavam. Você não precisa me prometer nada, disse baixo. Promessas quebram. Só quero a verdade. Caio assentiu, a voz rouca pela emoção. A verdade é simples. Eu te amo. E tive medo de ser pequeno demais para esse amor. Lívia sorriu com doçura. Então pare de medir o tamanho das coisas. O amor não cabe em medidas. Ele levou a mão dela aos lábios e a beijou. Quando te vi na chuva, percebi que estava cansado de ser covarde. E agora? Agora só quero te ver sorrir. Caminharam pela rua molhada, pisando em reflexos de luz. O samba voltou a soar num bar próximo, mais rápido, vibrante uma bênção. Pararam sob um toldo e olharam a chuva. Lembra da primeira vez que choveu em Salvador, depois que você me ofereceu a viagem? Ela perguntou. Lembro. Você disse que o som da chuva te acalmava. Agora não mais, sorriu. Agora ela me acorda. Abriu a mão sob o beiral, recolhendo algumas gotas frias. Antes eu via o amor como Lisboa. Agora vejo como Bahia quente, imperfeito, mas vivo. Caio a olhou sem palavras. Puxou-a para perto e sussurrou. Você é a coisa mais viva que já encontrei. Saíram da praça quando a chuva amansou. Pelourinho dormia sob o vapor úmido, as luzes ainda acesas nas pedras antigas. Lívia se apoiou no braço dele, sentindo o calor que vinha de dentro. Pararam num pequeno café escondido na viela. O aroma de cacau e café fresco os envolveu. A dona, uma velha baiana de lenço branco, sorriu. 2 corações molhados, um café para cada. Sim, respondeu Lívia, sorrindo também. Sentaram-se junto à janela, vendo a chuva cair. Caio mexeu devagar o café, o vapor subindo em espirais. Pensei que nunca mais fosse tomar café com você, murmurou. E eu pensei que nunca mais fosse sorrir assim, ela disse. O silêncio que veio depois era leve, quase sagrado. Apenas o som da chuva, das xícaras e do coração batendo no ritmo do café. Lívia olhou o líquido escuro e disse, lembra o que te falei uma vez? O segredo do café é o tempo. Lembrou. Então talvez a gente só precisasse deixar o tempo agir. Caio sorriu, os olhos acesos. E agora está no ponto certo. Ergueu a xícara e brindou. Ao tempo, ao amor, ela completou. Beberam. O sabor era amargo e quente, como uma lembrança finalmente perdoada. Quando saíram, a noite estava fresca, cheirando a terra molhada. Pelourinho, quase vazio, ainda brilhava nas pedras. Desceram juntos, passo a passo. No cruzamento, Caio parou. Lívia, não sei o que vem depois daqui, mas sei que não quero andar sem você. Namyu. Não. Então vamos descobrir juntos? Vamos. De mãos dadas, seguiram pela rua. O som distante de um violão preencheu o ar. Um homem tocava sob o toldo, um samba suave, triste o bastante para doer e doce o bastante para curar. Lívia encostou a cabeça no ombro dele e Caio a envolveu num abraço. A cidade pareceu prender o fôlego. O céu se abriu e a lua surgiu entre nuvens. Pelourinho, palco de tantas despedidas, agora brilhava como um novo começo. Nos degraus molhados, 2 corpos pequenos eram apenas uma nota de um samba infinito. Caio, ela sussurrou. Se amanhã o mundo for igual, pelo menos hoje foi bonito. E foi real. Ele respondeu, a voz embargada. O vento soprou, espalhando o aroma de café, misturando-se ao som do violão, ao riso e ao coração. Pelourinho adormeceu sob a lua, guardando dentro de si a confissão que a Bahia ouviu, uma confissão que não precisava se repetir, porque já havia virado música no compasso eterno do samba. Amanhã na Bahia tem uma luz que não se esquece, branca com tons de ouro, suave e viva, como o sorriso de quem ama depois de uma longa chuva. O mar batia compassado na areia, os coqueiros se curvavam ao vento, e o canto dos vendedores misturava-se ao eco distante de um samba leve. Da varanda do pequeno sobrado em Rio Vermelho, Lívia apoiava as mãos no corrimão, observando o sol faiscar sobre a água. Ao lado, o bule de café fumegava, seu aroma se misturando ao sal do mar quente, familiar, caseiro. Caio apareceu, a camisa branca amassada, o cabelo ainda úmido.
Pousou a mão sobre o ombro dela e disse, baixinho, Bahia nunca esteve tão bonita. Talvez porque você esteja vendo com outros olhos. Ela respondeu, sem virar o rosto. Ela sorriu. Ou porque finalmente aprendi o que é olhar. Olhar não é ver, Caio. É sentir, ela murmurou. Ele assentiu. Entre eles, já não eram precisas muitas palavras. Haviam atravessado a distância, o silêncio, o medo. Agora, bastava o olhar. Lívia serviu café em 2 xícaras e lhe entregou uma. Prova. Acho que encontrei o ponto certo. Caio bebeu um gole, os olhos se fechando por um instante. Perfeito. Nem amargo nem doce, ela disse, sorrindo. Como a vida. Ele apoiou a xícara e olhou o horizonte. Você já pensou em voltar para Lisboa? Lívia balançou a cabeça. Lisboa foi um sonho. Bonito, mas sonho. A Bahia é casa. E? Eu? Ela o olhou com ternura. Você. É o que torna a casa viva. Ele ficou em silêncio, mas entrelaçou os dedos aos dela. Ficaram assim, ouvindo o mar, o vento e o coração. Algumas semanas depois, a cidade se preparava para a festa de Iemanjá. Desde cedo, barquinhos enfeitados com flores brancas e fitas azuis balançavam sobre as ondas. Lívia ajudava as mulheres do bairro a montar arranjos de crisântemos. Caio, na areia, observava. Nunca vira a Bahia tão viva não por causa da festa, mas por ela. Lívia ria, o vestido molhado, os olhos refletindo o céu. Cada gesto dela parecia ter alma, como se o mar respirasse através de seu corpo. Quando ela se virou, com a água tocando-lhe os tornozelos, Caio viu o mesmo sorriso de Alfama. Mas desta vez, sem medo. Você parece parte do mar, ele disse. Talvez porque o mar entende a solidão. Ela respondeu. Ela estendeu a mão. Ajuda-me a soltar as flores. Ele segurou a mão dela, e juntos caminharam até a beira. As ondas frias os abraçaram. Lívia soltou as flores, murmurando um pedido. O que você pediu? Ele perguntou. Coragem. Ela sorriu. Para amar sem medo. Caio beijou-lhe a testa. Então pedimos o mesmo. À tarde, a Bahia virou um carnaval. O samba tomava as ruas. As bandeiras coloridas tremulavam, e todos dançavam. Lívia, de vestido branco, pés descalços, girava no meio da multidão. Caio ria, seguindo o ritmo. Você está rindo, ela brincou. Você me ensinou, ele disse. O samba é o jeito que o coração encontra para continuar batendo depois de quebrar. Giraram juntos, embalados pela música. A cidade parecia cantar por eles dois que se perderam e se acharam de novo. Lívia ergueu o rosto, os olhos brilhando sob o céu cheio de pipas e balões azuis e brancos. À noite sentaram-se na praia. A areia ainda guardava o calor do dia. O luar prateava o mar, que respirava lento. Lívia apoiou a cabeça no ombro dele. Sabe o que eu percebi? O quê? Lisboa me mostrou o amor, mas a Bahia me ensinou a ficar. Caio sorriu. E eu aprendi que o amor não é uma viagem, é uma casa. Ela se virou e o beijou. Um beijo sem pressa, sem despedida, só paz. O vento trouxe o cheiro do café das barraquinhas, misturado ao som distante dos tambores. Lívia fechou os olhos e ouviu seu coração bater no ritmo da cidade. Se o amor tem um som, sussurrou, ele é o som da Bahia quente, imperfeito e cheio de vida. Caio apertou a mão dela. E o cheiro é de café. Riram juntos. O riso se perdeu no vento, misturado ao samba, à lua e ao mar uma melodia nova, feita de perdão e permanência. Sob o céu da Bahia, onde a luz e o aroma se encontram, dois corações antes temerosos enfim acharam um lar. A noite baiana nunca dorme. Às 11, a cidade ainda respirava em tambores distantes e aromas de café fresco. Na varanda, Lívia envolveu-se num chale, olhando o mar. A lua cheia derramava prata sobre as ondas, como se o oceano brilhasse por dentro. Ao lado, Caio segurava uma xícara. Nenhum dos dois falava. O silêncio agora era paz. Você lembra quando eu dizia que o som da chuva me acalmava? Ela perguntou. Lembrou. Agora é o som do mar. Ela olhou o horizonte. Parece que ele me diz para não ter medo. Caio colocou a xícara na mesa e pegou a mão dela. O mar também me ensinou que a gente não controla as ondas, mas pode escolher não se afogar. Ela sorriu. Bonito.
Anda aprendendo poesia como a Bahia. Com você, ele respondeu, com voz mansa. Dias depois, Caio recebeu um convite para São Paulo, uma viagem de 2 semanas para abrir uma nova filial. Contou a ela no café da manhã, entre o cheiro de pão e café quente. 2 semanas, disse. Mas eu volto. Eu sei. Ela sorriu, serena. Lisboa já me ensinou que distância não é o fim. Ele a olhou com ternura. Você é mais forte do que imagina. Não sou forte, Caio. Só aprendi a não fugir. Ele beijou-lhe a testa. E é isso que me faz querer ficar. Na tarde chuvosa em que o levou ao aeroporto, Lívia ficou parada sob o guarda-chuva, vendo o carro sumir entre os coqueiros. A chuva molhou-lhe os ombros, mas ela não se mexeu. Respirou fundo. O cheiro de terra, de sal e de café misturavam-se no ar, e naquela chuva sentiu uma força nova. Na mão, o velho caderno marrom. Abriu a última página e escreveu: Já não sonho com lugares, sonho com momentos. 2 semanas depois, a porta se abriu. O cheiro de café o recebeu primeiro. Lívia, de camisa branca, sorriu. Voltei, ele disse rouco. Eu sei. O cheiro do café avisou antes. Ele a abraçou pela cintura. Senti falta disso. Do café? Do que vem junto. Ela o olhou nos olhos. Já não havia dúvida, apenas calma. Então fica. Para sempre. Para sempre é tempo demais. Fica enquanto o amor quiser. Ela sorriu e abriu. Lá fora, a Bahia reacende as suas luzes. O samba soava outra vez. Os lampiões refletiam no mar. E o casal de velhos no bar da esquina voltava a cantar. Quem sabe o amor volta no compasso do samba. Caio e Lívia sentaram-se nos degraus, ouvindo. Ela encostou a cabeça em seu ombro e sussurrou, cantando. E se o amor voltar, que ele encontre a gente aqui. Aqui onde tudo começou, respondeu ele. Sob o luar da Bahia, o passado se desfez. Restaram apenas o som do samba, o aroma de café e 2 corações em paz. De manhã, 2 xícaras fumegavam na varanda. O cheiro de café misturava-se à brisa do mar. Lívia escrevia no caderno marrom. Lisboa me ensinou a sonhar. A Bahia me ensinou a ficar. E ele me ensinou que o amor é só o começo da coragem. Caio se aproximou e a abraçou por trás. O que está escrevendo? A nossa história. E já acabou? Não. Só terminou o primeiro capítulo. Ele riu. Ela também. As ondas batiam. O samba soava ao longe. E a Bahia, com seu aroma de café e mar, os envolvia. Sob o céu da Bahia, o amor já não era sonho distante, era vida. Cada respiração, cada raio de luz, cada manhã em que se sentavam juntos para contar as ondas e beber o café devagar, de verdade e para sempre. Bahia, março. A estação das chuvas já se fora, deixando um céu azul lavado de luz. O vento vindo do mar trazia sal, areia, flores brancas e, misturado a tudo isso, o cheiro mais sutil e mais profundo de todos, o de café. Em Rio Vermelho, a pequena casa à beira-mar de Lívia e Caio ainda se abria todas as manhãs. O som das ondas e o aroma do café eram sempre os primeiros a acordá-los. Lívia estava na varanda, o caderno marrom aberto diante dela. A última página ainda em branco. Não tinha pressa em escrever. Observava o sol invadir a sala através da porta de madeira. Lá dentro, Caio preparava o café. Já não tinha pressa, nem olhava o relógio. Seus gestos eram lentos, precisos, como se cada gota que caía do coador fosse uma lembrança que ele não queria perder. Ele saiu. Colocou uma xícara diante dela. Mesmo gosto? Perguntou. Não. Agora tem gosto de paz. Sorriram. Ela o olhou, a luz dourando o rosto queimado de sol. Havia linhas finas nos cantos dos olhos, marcas do tempo, das noites longas, dos risos e das lágrimas que haviam dividido. Mas eram essas marcas que o tornavam mais real, mais próximo. Caio, ela disse baixinho, se um dia a gente tiver que se separar de novo, quero que leve uma coisa. O quê? O cheiro do café que a gente toma todo dia. Porque é ele que me lembra de você quando o silêncio chega. Ele a olhou em silêncio, depois murmurou. E se eu esquecer? Então o café te lembra. Ficaram quietos, ouvindo apenas o mar. À tarde caminharam pela praia. O sol dourava a areia e o mar se espalhava em espuma branca. Crianças corriam. Um homem tocava violão, cantando um samba antigo. Andavam devagar, com os pés enterrados no calor da areia.
Lembra do primeiro dia que te vi? Perguntou Lívia. Claro. Você estava na cozinha, cheirando a café e chuva. E você, sério demais para um homem que tinha o mundo nas mãos. Mas foi você que me fez querer um mundo menor só para caber nós dois. Riram, trocando memórias como quem dança. Caio, ela disse olhando o mar. Eu sempre achei que o amor fosse fogo, agora vejo que é mar. Por quê? Porque o mar é paciente. Às vezes bravo, às vezes calmo, mas nunca vai embora. Então, se o amor é mar, o café é o vento. Por quê? Porque o vento traz o cheiro, mesmo quando o mar está longe. Ele sorriu. Eu que somos nós. Ele pensou um instante. Somos Bahia mistura de tudo. Luz, som, chuva, samba e amor. O sol se pôs. Sentaram-se na areia, as sombras se misturando. Lívia abriu o caderno e escreveu na última página: se o amor tiver um fim, que termine em paz. Mas se não tiver, que continue aqui no cheiro do café, no som do mar, na luz da Bahia. Fechou o caderno e o deixou sobre o colo. Acabou? Ele perguntou. Não. Nenhuma história de amor acaba, Caio. Ela só muda de ritmo. Ele sorriu, beijou-lhe a testa. Então dança comigo, mesmo que seja só o silêncio. Ela assentiu. Levantaram-se. Os passos se misturaram ao compasso das ondas. O samba não tocava em lugar nenhum, mas a Bahia ainda cantava, no vento, no coração, no fôlego dos dois que aprenderam a amar no silêncio. A noite caiu. A lua espalhou prata sobre o mar. Lívia encostou a cabeça no ombro dele e sussurrou: ouça, Caio, a Bahia está cantando pra gente. Eu sei. Ele apertou sua mão. E prometo escutar, enquanto o som durar. Sob o céu da Bahia, tudo parecia parar. O vento, o tempo, as ondas. Restava apenas o aroma de café flutuando na noite, o mesmo que os guiara desde Lisboa até ali, do sonho ao real, do medo à paz. E quando a lua subiu alto, a Bahia entoou seu último samba. O samba de duas almas que deixaram de procurar, porque enfim se encontraram. O amanhecer veio como música sem começo. A luz brotava do mar, tocando os telhados e acordando a cidade. O vento trazia sal, flores e o cheiro do primeiro café torrado no fim da rua. Lívia despertou com esse som. Saiu à varanda, o cabelo solto ao vento. Abaixo, os pescadores empurravam os barcos, cantando sambas antigos. A Bahia seguia igual nunca dormia por inteiro. Nunca acordava por completo. Vivia entre sonho e realidade. Caio apareceu com 2 xícaras. Você acordou cedo. A Bahia me acordou. Ela respondeu, sorrindo. Ele lhe entregou o café. Então que ela te mantenha desperta para sempre. Ela tomou um gole. O calor se espalhou pelo corpo. Você percebeu que o café nunca tem o mesmo gosto? Nem o amor, ele disse. Mas, se é feito com calma, sempre vale a pena. Ficaram olhando o mar, onde a luz dançava na água como milhares de pequenos sonhos. Lívia recostou a cabeça em seu ombro. Caio, você acredita que o amor dura para sempre? Ele pensou. Acredito que o amor verdadeiro não precisa durar para ser eterno. Só precisa ser inteiro enquanto existe. E a gente é inteiro agora. Mais do que nunca. Ela não respondeu. Já não havia o que esperar, nem o que provar. O amor, quando chega à paz, deixa de fazer barulho, torna-se respiração, luz, aroma de café que sobe com o dia. À tarde voltaram à praia. O céu era puro, transparente. Pipas azuis e brancas dançavam sobre as crianças que riam. Lívia tirou as sandálias e caminhou descalça na areia quente. Caio a seguia. Você ainda escreve? Perguntou. Escrevo. Sobre o quê? Sobre o que a Bahia me conta. E o que ela te contou hoje? Que o amor não é uma história para terminar. É uma música para continuar. Ele sorriu, puxou-a pela cintura. Então canta comigo. Qual música? A que o mar sabe. Fecharam os olhos. O som das ondas, do vento e do samba distante se misturou. Era a melodia da Bahia sem palavras, só o compasso de 2 corações. À noite voltaram para casa. A janela aberta deixava o vento do mar entrar, levando o aroma de café recém-feito. Sobre a mesa, o caderno marrom de Lívia, aberto. Ela sentou-se e escreveu não para si, nem para Caio, mas para a Bahia. O amor é o cheiro do café quando a casa ainda está quieta. É o som do mar quando ninguém está olhando. É o silêncio entre 2 respirações que se reconhecem.
Ela pousou a caneta e leu em voz baixa. Caio se aproximou, lendo junto. E se um dia o mundo esquecer, a Bahia lembra. Ele a abraçou por trás, o queixo em seu ombro. Percebeu? Desde Lisboa, o café nunca mais foi o mesmo. Nema gente. E ainda bem. Ela se virou e o beijou um beijo sem promessas, apenas gratidão, por tudo que doeu, por tudo que os trouxe até ali. Lá fora, a cidade dormia sob a lua. O samba já não tocava, restava o som do vento e o perfume morno de café. Caio, escuta. O quê? O som da Bahia. Ela está dizendo boa noite. Ele sorriu. Boa noite, meu amor. Silêncio. A Bahia também silenciou. A lua se dissolveu no mar, tocando as ondas, os telhados e as xícaras ainda fumegantes e dois corpos adormecidos em paz. O último samba da história não teve instrumentos. Viveu apenas no ar, no coração e no cheiro do café da manhã seguinte, quando a Bahia acordou de novo. E o amor, como sempre, ainda estava lá. Fem,